Paz do Senhor, seja bem-vindo. Jesus levanta. Se estiveres doente, Jesus é a cura. E se tiveres questões, Jesus é a resposta. E se precisares de um abraço, Jesus consola. Bom dia, paz do Senhor, minha amada, sejam bem-vindos todos vocês, glória a Deus. Vamos já iniciar o nosso devocional diário com Jesus de hoje. Glória a Deus. Jesus sente a tua dor. Quando precisas, Ele responde com muito amor. Não é como os homens, não é como os homens, O nome dele é Jesus. 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 Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Bom dia, paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, minha irmã amada que também está conosco nessa sexta-feira. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, na sua casa, na sua vida. Que nós possamos hoje, nesse dia, usufruir de tudo que o Senhor já entregou para cada um de nós. Porque eu creio que as bênçãos de Deus, elas já foram derramadas sobre as nossas vidas. Nós só precisamos receber as bênçãos do Senhor. Nós precisamos receber, nos permitir tomar posse da bênção que o Senhor derrama sobre a nossa vida todos os dias. Glória a Deus. Seja bem-vindo, meu amado irmão que está aqui conosco também hoje. Nós já vamos iniciar a live de hoje com palavras profundas, transformação de vida. Palavra que o Senhor colocou ao nosso coração. Glória a Deus. Eu vou aqui mudar um pouquinho a música para não atrapalhar a gente. Prontinho. Troquei o fundo musical aqui para a gente poder conversar. Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor Jesus, mais uma vez para todos que estão aqui na nossa live de sexta-feira, 7 da manhã. Nós estamos aqui para trazer a palavra, a mensagem, e hoje nós vamos abordar o que nós falamos durante essa semana de uma forma mais prática, mais profunda, aproveitar um pouquinho esse tempo que nós reservamos, que o Senhor reservou para nós, para a gente meditar na palavra de Deus, ok? Estou muito feliz e grata, paz do Senhor, minha amada. Estou muito feliz e grata por vocês que estão aqui, iniciando amanhã, para receber a palavra de Deus conosco através desse devocional, que é um propósito, que é uma missão que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero dizer para você que eu sou muito edificada cada dia, com cada mensagem que o Senhor coloca ao meu coração para compartilhar com todos vocês. Nessa semana nós falamos sobre o reino de Deus, nós falamos sobre as decisões que nós precisamos tomar, das portas, né? Que existem dois caminhos, duas portas que o mundo nos apresenta, e a porta estreita, que é a porta que nos leva ao reino de Deus. Nós falamos sobre a construção da nossa vida sobre a rocha que é Jesus. Então é sobre isso que nós vamos meditar hoje na palavra, trazendo lições práticas sobre esses temas tão profundos, porque falar do reino de Deus, é falar da graça de Deus na nossa vida. Porque, primeira coisa, eu preciso dizer para vocês
que se não fosse pela graça de Deus, nós não estaríamos aqui falando de Jesus. Se não fosse pelo amor de Deus, por nós, por mim, por você, nós não estaríamos meditando nessa palavra tão maravilhosa. Porque é Jesus que nos traz para a presença do Pai. É Jesus que é o caminho que nos leva a Deus. E a graça de Deus é um favor imerecido, porque Jesus nos traz a salvação. Jesus é que nos leva para a vida eterna. E esse é um presente que Deus nos deu, é uma dádiva, é a graça de Deus que é transformadora e que alcançou a minha vida, que alcançou a vida de cada um de vocês que estão aqui. E glória a Deus, porque nós temos um Deus maravilhoso, misericordioso, e mesmo muitos aqui, como eu, passaram muito tempo para vir de encontro com Jesus, mas o importante é que nós estamos aqui. O importante é que nós chegamos até aqui, glória a Deus. Eu louvo a Deus todos os dias e agradeço, meus amados e amadas irmãs, porque pela graça que me alcançou, pela graça de Deus que me alcançou. E hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Hoje eu estou aqui trazendo a mensagem do céu. E falar sobre o reino de Deus para mim é algo tão maravilhoso, porque ele fala de transformação de vida. Falar de reino de Deus fala de transformação da nossa jornada cristã, da nossa jornada seguindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. E como é bom seguir o nosso Senhor. Como é maravilhoso nós termos a plena convicção e certeza de que nós estamos no caminho certo. Glória a Deus. Seja bem-vindo você que está chegando agora, meu irmão. Que a paz do Senhor esteja no teu coração. Então, quando nós temos essa plena convicção, meus amados, que nós estamos no caminho certo, a transformação, ela começa a fazer parte da tua vida. Quando nós abrimos a porta do nosso coração, da nossa vida, para Jesus entrar, a nossa vida não será a mesma. E o que eu trago todos os dias aqui, eu sempre friso a importância disso, é que eu trago a mensagem de Deus, a palavra, porque é ela que nos ajuda a trilhar essa jornada cristã. Ela que nos ajuda a desenvolver espiritualmente. E a palavra de Deus, ela limpa o nosso coração, ela limpa as áreas da nossa vida, ela transforma, ela vai colocando as coisas no lugar, as coisas que estão desordenadas, as coisas que estão cheias de entulhos. A palavra de Deus, ela limpa e purifica. E falar do reino dos céus, de acordo com os evangelhos de Jesus Cristo, nosso Senhor, é exatamente falar da palavra, porque Jesus nos exorta o tempo todo na sua palavra que nós precisamos ouvir a mensagem que ele nos deixou, mas também praticar essa mensagem. Não adianta estarmos ouvindo a palavra, não adianta só irmos à igreja, ouvir e receber a palavra de Deus, se nós não praticarmos essa palavra. Nós iniciamos já essa live falando sobre a transformação, que somente Jesus, através da sua palavra, provoca, realiza na nossa vida. E nós sabemos que esse agir, ele não vem de nós. Esse agir é Deus em nós, é o Espírito Santo em nós. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito de Deus na nossa vida. E como isso é extraordinário. Eu não me canso de falar. Isso é extraordinário, porque é Cristo em você, é Cristo em mim. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos testemunhar Jesus na nossa vida. E a palavra, ela nos é bem clara quando Jesus diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não existe outra possibilidade de se encontrar com Deus. Não existe outro caminho que nos leve para os braços do Pai. Não existe outro caminho que nos leva para a vida eterna. Glória a Deus. Esse caminho só é Jesus. Eu quero dizer para você, meu amado, minha amada irmã,
se você está aqui diariamente recebendo a mensagem de Deus, a palavra, os princípios que o Senhor Jesus nos entrega todos os dias na sua palavra, e você praticar, se você colocar em prática, receber todas as instruções que o Senhor nos traz através da Bíblia Sagrada, eu tenho certeza que a tua vida, ela vai começar a ficar em ordem. A tua vida, ela começará a se realinhar, se alinhar com o céu e com a vontade de Deus. Com a vontade de Deus. Então, para mim, o reino de Deus é exatamente viver Cristo, é deixar o Espírito Santo agir na minha vida, porque a nossa transformação, ela vem de dentro para fora, é do lado de dentro para fora. Eu preciso me permitir, eu preciso deixar o Espírito Santo agir do lado de dentro, para que eu possa transbordar do lado de fora. Isso é libertador, quando nós reconhecemos que nós temos sim falhas, nós temos mágoas para ser curadas, que nós temos perdão para ser liberados. Quando nós reconhecemos que nós carregamos crenças que nos impedem de se aproximar de Deus, isso é maravilhoso, porque isso significa que você está abrindo o seu coração, reconhecendo que precisa de ajuda. E a palavra de Deus, ela limpa, ela purifica, ela transforma, ela vai preparando o alicerce da construção da tua casa, que foi uma das nossas temáticas dessa semana. Nós falamos dos dois fundamentos que está lá no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, onde ele nos traz a construção de duas casas. Ele nos traz a construção em base de dois tipos de alicerce. E é exatamente essa preparação que o Espírito Santo faz na minha vida e na tua vida, preparando a nossa base espiritual para que ela possa ser desenvolvida diariamente. Glória a Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos dessa trilha de desenvolvimento diário na nossa vida espiritual. E quando nós preparamos a base da nossa construção de vida, quando nós preparamos a base na rocha que é Jesus, pode vir os ventos, meus amados e amada irmã, pode vir os ventos, as tempestades, mas a tua vida, a tua estrutura, a tua casa não será abalada, porque tem uma base, um alicerce forte, rochoso, firme. E isso exatamente é uma metáfora que a palavra nos traz através dessa parábola, que Jesus, ele é a base para que cada vida, cada ser humano, cada pessoa seja firme nesta terra, resistente às tempestades da vida, aos problemas e às circunstâncias. Porque a palavra nos diz que com Cristo nós somos mais que vencedores. Mas nós precisamos criar a nossa estrutura, a nossa base espiritual nele, no único que nos leva a Deus. Glória a Deus. Faz sentido para você? Comenta aí para que eu saiba se isso faz sentido para você. Sejam bem-vindos, irmãos que entraram agora. Seja muito bem-vindo. Para mim é uma honra ter todos vocês aqui compartilhando desse momento. Então nós vimos que no Evangelho de Jesus, ele nos traz esses princípios, ele nos traz orientações para a nossa vida. E entrar no reino de Deus não é fácil. Ele diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, nem todo entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, este entrará no reino dos céus. E fazer a vontade de Deus é exatamente alinhar a nossa vida, a nossa estrutura, os nossos pensamentos, a nossa forma de agir, o nosso comportamento com Jesus Cristo. Ele é a nossa base, ele é o nosso alicerce. Para você ter uma vida onde as áreas da tua vida sejam prósperas, plenas e abundantes, que eu sei que todos aqui desejam ter paz e prosperidade em todas as áreas da sua vida. Para isso nós precisamos ser plenos, e a plenitude de Deus nós só encontramos na pessoa de Jesus Cristo.
É Ele que carrega tudo que nós precisamos. Jesus, eu costumo dizer que Jesus, Ele é suficiente na minha vida. Ele é tudo que eu preciso, porque nós temos tudo que nós necessitamos na pessoa de Cristo Jesus. A esperança, os alicerces, as bases, os princípios, as instruções para trilharmos a jornada da vida, a área familiar, com seus filhos, suas filhas, com seu esposo, com a sua esposa, a sua jornada profissional, a tua jornada emocional. Quantas pessoas hoje, meus amados e amadas irmãs, estão sofrendo de ansiedade, estão sendo de fato atacados na sua mente. E é isso que o inimigo das nossas almas quer, que a gente se enfraqueça espiritualmente, que a gente se enfraqueça emocionalmente. Porque eu quero dizer para vocês que as brechas que ele encontra está no nosso emocional. A brecha que ele encontra está aqui na nossa mente. É por isso que o apóstolo Paulo, ele nos traz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que viver a vontade de Deus, viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela está numa condição que é você se permitir, se deixar ser transformado por Deus através da renovação da tua mente. É na mente que estão os segredos, porque é na mente que nós mergulhamos no nosso mais íntimo, no nosso coração, no nosso ser interior mais profundo, e nós vamos buscar o que está lá, que não era para estar, que nós vamos curar o que precisa ser curado, mas sozinho nós não conseguimos. Hoje eu recebi uma chave muito importante hoje pela manhã. Hoje meditando, pedindo a Deus a orientação. A primeira chave que eu recebo hoje, meus irmãos, é que nós precisamos reconhecer. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos de ajuda. Que tem áreas na nossa vida que sozinho nós não podemos, nós não conseguimos resolver. E que tem muitos impedimentos aí dentro de você mesmo, assim como dentro de mim. Existem impedimentos que foram gerados numa construção de vida até aqui. E nós precisamos identificar quais são esses impedimentos. O que é que me impede de me aproximar, de me relacionar mais intimamente com Deus? O que é que me impede de prosperar em alguma área da minha vida? O que é que pode estar bloqueando essa bênção que o Senhor já deixou, já me entregou, já reservou para a minha vida e eu ainda não estou conseguindo desfrutar dela? A chave que eu recebi hoje é a importância de nós reconhecermos que existe um assunto, que existe um problema, que existe uma situação que me incomoda, uma situação que me desestabiliza e eu preciso reconhecer que aquilo precisa ser mudado. Porque se eu não reconheço isso, se eu não de fato ressignifico isso na minha vida, esse problema, essa mágoa, o que seja, ele vai sempre bloquear a prosperidade, bloquear a bênção de Deus na minha vida, mas principalmente o relacionamento, o nosso relacionamento com Deus. Então, eu meditando na palavra, eu sempre costumo pensar comigo mesmo, conversar. Entrar no reino de Deus não é fácil, mas eu quero dizer para você que é uma jornada extraordinária. Quando você se permite ser transformado por Deus, quando você entende que as dificuldades da vida, elas estão ali para te forjar, para você ser uma pessoa melhor, para tirar esses impedimentos, esses bloqueios de dentro de você, quando você reconhece que a palavra de Deus é a bússola, é a bússola que nos limpa, é a água que nos purifica diariamente e nós reconhecemos que sem Ele nada podemos fazer. A nossa jornada de transformação, ela começa a ser uma jornada extraordinária, como eu costumo falar aqui. O extraordinário existe. O extraordinário é algo que está além do que é comum de todo dia, das rotinas. É você sair da tua zona de conforto e você buscar alcançar um nível de compreensão, de mentalidade, um nível de relacionamento superior a cada dia.
É você ser melhor a cada dia, nem que seja 1% melhor a cada dia. Então, não pare, meu amado e minha amada irmã. Persevere nesta vida. Eu sei que existem dificuldades, eu sei que não é fácil, mas persevere. Porque Jesus, ele inaugurou o reino de Deus aqui na terra. Então aqui nós vivemos um ensaio. Nós precisamos nos preparar, porque o que nos espera é muito maior. É muito maior do que o que nós encontramos aqui nessa terra. A palavra nos diz que os bens materiais, as traças corroem, né? Os ferrugem, eles corroem aquilo que é material e ela passa, se acaba, é passageiro. Mas o que nós recebemos de Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo são tesouros inacabáveis, são tesouros permanentes, são princípios, são valores, são de fato forma de você viver um estilo novo de vida. Porque Jesus, ele vem trazendo um novo estilo de vida para mim e para você. O que ele quer é que a gente aprenda a viver da forma como ele nos ensinou. E é esses ensinamentos, esse conhecimento, estar aqui na palavra de Deus. Os ensinamentos de um novo estilo de vida, da vida que o Senhor deixou para cada um de nós, estar na palavra de Deus. Então, não adianta eu construir uma linda casa por fora e não ter um alicerce firme, uma estrutura sólida. Não adianta eu ser linda por fora e não ter uma reconstrução ali pautada, firmada em Jesus Cristo, que é Ele que nos transforma. Eu quero dizer que a beleza do homem e da mulher, ela começa do lado de dentro. A beleza externa, ela não quer dizer muita coisa. Eu quero dizer para você que a verdadeira beleza está do lado de dentro. Assim como o apóstolo Pedro, ele nos diz na sua primeira carta, ele diz que a beleza, ela não é exterior, ela não está nas tranças do cabelo, ela não está nos lindos vestidos, ela não está na forma como você se enfeita do lado de fora, mas ela vem do lado de dentro. A verdadeira beleza do ser humano, ela vem do lado de dentro. Então o reino de Deus, isso tudo para dizer que o reino de Deus é uma construção interior. O reino de Deus é construído dentro de você, para que você venha vivenciar esse novo estilo de vida que Jesus nos apresenta na sua palavra. Glória a Deus. Faz sentido para você o que nós estamos entregando hoje, o que nós estamos compartilhando? A palavra nos fala sobre a porta estreita. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, a palavra nos fala que entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. E ele diz, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e poucos são os que encontram. Por que será que as pessoas estão, a maioria das pessoas estão entrando pela porta espaçosa e não pela porta estreita, que é a que nos leva à vida eterna, é que nos leva a uma vida de relacionamento com Deus? Refletindo na palavra, no dia a dia e nas práticas da nossa vivência, o que impede, o que torna tão difícil as pessoas de entrar pela porta estreita? Ela não querer fazer renúncias, ela não negar as suas próprias vontades, mesmo sabendo que Deus tem o melhor para você. A palavra de Deus diz que os pensamentos dele, os caminhos dele são diferentes dos nossos. O que olhos não viram, que ouvidos não ouviram e que nenhum coração penetrou, o que o Senhor, que Deus reservou para cada um de nós. Então, é tão difícil assim nós confiarmos em Deus que criou todas as coisas. É tão difícil nós colocarmos a nossa esperança no Senhor, uma vez que Ele criou os céus e a terra. Toda essa estrutura que nós vivemos hoje foi criação de Deus. Deus que capacita o homem, Deus que mantém cada um de nós aqui vivos com fôlego de vida. Então é tão difícil assim, meus amados e amadas, nós colocarmos a nossa vida nas mãos daquele que já conhece o nosso destino. É tão difícil essas reflexões,
eu faço comigo mesmo. Às vezes a gente precisa fazer essas perguntas. Por que eu não consigo renunciar a algumas coisas? Por que eu não consigo negar as minhas vontades? Porque nós estamos aqui, eu sei que cada um tem a plena consciência que Deus tem o melhor para você. Mas nós precisamos embarcar nessa jornada com Jesus. Ele diz que quem quiser vir após mim, pegue sua cruz. Negue-se a si mesmo e siga-me. Siga. Que a gente venha cada dia trilhar essa jornada, se carregando a nossa cruz. Ela é pesada, mas Jesus torna ela mais leve. E que a gente venha seguir aquele que nos leva ao Pai. Aquele que nos leva a uma vida de plenitude, de paz, de esperança, de prosperidade. Que é tudo isso que nós queremos. Tudo isso que nós queremos em todas as áreas da nossa vida. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nós trouxemos aqui uma síntese prática, breve, e bem sucinta do que nós falamos durante essa semana. E eu encerro dizendo para vocês que não adianta eu dizer Senhor, Senhor, se eu não pratico o que Ele nos ensinou. Se eu não pratico, se eu não coloco em prática os princípios que Ele tem nos entregado na sua palavra. Porque o que nos habilita a entrar no reino de Deus é exatamente a obediência. É sermos obedientes. Obedientes aos mandamentos, aos princípios, às ordenanças que o Senhor nos entrega na sua palavra. E o nosso objetivo aqui no Devocional Diário com Jesus é exatamente trazer a palavra de Deus para que a gente venha aprender a trilhar, a andar nessa jornada da vida, seguindo todos esses preceitos. Ele é a bússola, a palavra é a lâmpada que ilumina os nossos pés, é o que ilumina o nosso caminho. A palavra é que nos ajuda a estarmos alinhados com Deus, a não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. E para quando ouvirmos alguma doutrina diferente do que está aqui na mensagem do Senhor, nós saber reconhecer o que é de Deus e o que não é. Saber discernir o que é de Deus e o que não é. Mas principalmente mostrar o caminho verdadeiro para aqueles que ainda não conhecem Jesus. E aqui eu faço um apelo a todos vocês que estão aqui, meus amados e amadas, a todos que vão ouvir depois essa mensagem. Curte essa palavra. Se ela faz sentido para você, se você acha que vai ajudar outras pessoas, curte essa palavra, compartilha, siga o nosso canal, porque você vai ajudar que essa palavra ela seja impulsionada e que ela alcance mais vidas, mais coração. E que essa sementinha que é plantada todos os dias aqui no Devocional Diário com Jesus, ela venha cair em solos férteis. Mas a palavra ela vai preparar o solo. Então, se todos os dias nós curtirmos e compartilharmos, você vai estar ajudando a preparar o coração de alguém para que no momento certo ela encontre o caminho que é Jesus. Então, o nosso papel aqui é pegar na mão das pessoas, na tua mão, e ajudar a trilhar essa jornada da vida. Porque somente Ele nos traz a vida eterna. Não existe outro caminho. Jesus, Ele quando diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai senão por mim, Ele está excluindo todas as outras possibilidades, todos os outros meios e formas de chegar a Deus, porque não existe outro meio. E eu quero deixar aqui uma mensagem para outras pessoas, ou talvez você que esteja ouvindo agora. Se você ainda não encontrou esse caminho que é Jesus, se você ainda não experimentou essa jornada, se você não experimentou esse relacionamento que nós falamos aqui todos os dias com Deus e quer viver uma experiência extraordinária e transformadora na tua vida, se você está cansado de viver o que você está vivendo, se os ciclos da tua vida estão se repetindo, eu deixo uma oportunidade aqui. Aceite Jesus, abra o seu coração para Ele entrar. Você não tem nada a perder.
você só tem a ganhar. E eu quero dizer para você por experiência própria, quando mais nós achamos que estamos perdendo nessa terra, nessa vida, é quando nós estamos mais ganhando. Foi assim que eu vim para Cristo. Quando eu achei que eu mais perdi, foi que eu mais ganhei. Ganhei algo incalculável, que é conhecer Jesus Cristo, que é a vida eterna e as promessas de Deus sendo cumpridas na minha vida. Então você que sente no seu coração de aceitar Jesus hoje, agora, através dessa mensagem, eu não sei que dia você vai receber ela, mas se você quiser, diga aqui nos comentários: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Todos os dias eu vou estar orando pelas pessoas que recebem as mensagens, pelas pessoas que estão dizendo sim para Jesus, e pode ter certeza que você está coberto de oração. Você está coberta de oração. Glória a Deus. Essa é a palavra de hoje. Eu quero agradecer a todos os meus irmãos, amigos e amigas que estão aqui, todos que iniciaram, todos que chegaram até o fim desta mensagem conosco. Que Deus abençoe vocês. Eu quero dizer que sou muito grata pela vida de todos, por vocês estarem aqui diariamente. Eu sozinha aqui não faria sentido, mas você estando aqui, curtindo, compartilhando, sendo um missionário, uma missionária, nos ajudando a impulsionar a palavra de Deus, eu quero dizer que você está me ajudando a cumprir a minha missão aqui na terra. Eu tenho certeza que você vai estar cumprindo um pedacinho da tua missão também ao compartilhar a palavra de Deus. Faz sentido para você? Quero saber se faz sentido, se você recebeu esta palavra. E o meu desejo é que o Senhor continue te abençoando, todas as áreas da tua vida, que a tua vida seja transformada, alinhada com a vontade de Deus, porque não existe coisa melhor do que estarmos vivendo as experiências que somente o Senhor Jesus proporciona à nossa vida. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Obrigada por estar conosco. Até amanhã estaremos aqui com o Devocional Diário com Jesus, mas todas as sextas nós temos as nossas lives, às 7 da manhã. Um abraço, minha amada, Deus te abençoe. Um abraço, meus irmãos, todos vocês que ficaram até o final. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.